Recording is on. Então, vamos lá. Notem que a vida do apegado é absolutamente, totalmente ilógica e irracional. Só que, infelizmente, os apegados não percebem esse erro. O apegado ele erra do começo da sua vida até o fim da sua vida, se continuar, claro, apegado. Os apegados usam de vícios errados e não percebem os erros que estão cometendo. As pessoas chegam a 60, 70, 80 anos, estão vivendo ali, mas cheio de negatividade, cheio de sofrimento, está aposentado, não tem mais nada que fazer, mas completamente insatisfeito. É só resmungando, criticando, e isso tudo é uma grande ignorância. Então, eles não sabem que esses sonhos, metas, quereres, etc., são absolutamente egoístas e causas negativas. Se são causas negativas, é claro que vão trazer resultados, consequências negativas para a vida também. Não é à toa, virou um ciclo de causas negativas, efeitos negativos, e aí reage negativamente e assim por diante. Sem saber, vivem sem saber que um erro não se corrige com outros erros. Ele cria uma causa negativa, aí recebe consequências negativas e ele quer corrigir essa consequência negativa cometendo novos erros. E assim, por exemplo, o erro clássico é com tudo, né? Com dinheiro, com filhos, e tudo que a pessoa quer. Então, um erro não se corrige com outros erros, é óbvio, mas é, esses erros são imperceptíveis aos apegados, que estão literalmente cegos e insensíveis ao que está correto e verdadeiro. Não enxerga aquilo que é correto e verdadeiro, embora teoricamente saiba que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que a gente deve fazer com que as vontades de Deus sejam feitas na nossa vida, lá está lá, né? Que seja feita a vossa vontade, né, Deus? Mas eles negam tudo isso, passam por cima, atropelam todas esses princípios divinos. Não é à toa que a vida fica um verdadeiro mar, um verdadeiro caos de agitação. E mais, a perfeição não está no mundo material e nem na mente dualista. A perfeição está na mente silenciada, o ego silenciado. A perfeição está no ego neutralizado, no ego calado. Aqui que está a perfeição. E principalmente a perfeição divina está nas manifestações da alma e de Deus. Mas só de você calar, neutralizar o ego, você já atinge a perfeição. Porque nunca mais você vai errar. E aí nunca mais você vai criar causas negativas e não vai receber, consequentemente, outras causas negativas. E mesmo que isso, que os fatos, fenômenos continuem acontecendo, isso jamais vai te afetar. Muito pelo contrário, só vai te fortalecer. Por isso que o silêncio mental já traz a perfeição na vida, perfeição a nível mental, material e espiritual. E daí as manifestações divinas tornam a vida absolutamente absolutamente sábia, de puro amor, pura felicidade, pura prosperidade, etc. Mas lembre-se, manter o mesmo padrão dualista dos pensamentos só vai levar a sua vida a ficar repetindo os mesmos padrões de resultados negativos. O seu padrão é quero ou não quero, gosto ou não gosto, e aí acontecem as contrariedades, e aí
quer impor novamente as suas vontades. Esse é o padrão repetitivo de causas e efeitos negativos. E aí é natural ficar no mesmo padrão de estresse, medo, ansiedade, frustração, insegurança, etc. Então, tem que mudar esse padrão das dualidades para o padrão da neutralidade. Muda esse padrão da dualidade para a neutralidade. Então, tudo será pleno. Tudo será plena felicidade, plena paz, segurança, advindas dessa fonte divina da alma e de Deus. E a neutralidade mental cria o padrão eternamente imutável e que só expande esse padrão divino e expansivo. Só então serás eternamente feliz. Não tem outra forma. E mais, perceba que as dualidades do ego mental só funcionam na base do ser. Se assim não der certo, faço do outro jeito. Por exemplo, se a repreensão não der certo, sempre na base do ser. Coloco uma punição maior. E se essa punição maior não der certo, eu coloco em castigo, com mais severidade, etc. Então, as condições desse ser só vai piorando a si próprio e aos outros. Então, numa escala quase que sem fim, toda dualidade existe essa condição do ser. Eu tenho um sonho, se não der certo, eu vou fazer assim. Sempre essas dualidades. E é errado querer consertar o erro de forma errada. É óbvio, né? Como que você vai consertar um erro de outra forma errada? É o que está acontecendo. Isso é uma lógica irracional dos apegados, e só a neutralidade é a resposta correta para esse tipo de erro que o apegado vem cometendo a vida toda. E não é só nessa vida, desde dezenas e centenas de reencarnações anteriores, as pessoas vêm cometendo esse mesmo erro. Lembre-se, o seu poder divino está na manifestação da alma. Aqui que está o seu poder divino, mas é o ego que te ilude e te separa do você alma e não deixa a alma se manifestar. E passa a viver essa fantasia de que você é o ego nervoso, triste, ganancioso, autoritário, medroso, etc. Assim leva essa vida sem propósito verdadeiro. E o que o ego coloca como propósito para a vida é tudo causa negativa. Não adianta, enquanto o ego existir, sempre existirá causa negativa venenosa, porque o apegado só tem propósitos voltados ao mundo material. A gente sempre fala aqui, enquanto o seu propósito, o seu querer, o seu foco é sempre voltado ao mundo material, você deixou lá para trás Deus, que você está dando atenção ao antideus. O Deus fica lá para trás mesmo, né? Então, não esqueça do real propósito da sua vida. O real propósito da sua vida é despertar a alma divina através da neutralidade mental. E mais, o ego só quer acrescentar, só quer modificar, só quer acumular, só quer controlar coisas desse mundo criado e relativo. E isso faz o apegado se esquecer que ele é o próprio Criador, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, não queira criar, controlar, acumular coisas desse mundo. Quando você faz isso, você dá as costas para Deus. Por isso que você não pode, tem que... Por que a gente
está praticando calar o ego? Porque o ego faz você voltar ao mundo criado. Corta essa relação com o mundo criado, você naturalmente vai se voltar ao Criador. Esse é o grande problema do ego. Ele te obriga e te escraviza com relação ao mundo criado. É sempre quero ou não quero voltado ao mundo criado, aos fatos, fenômenos, às circunstâncias. E isso faz com que você dê as costas à alma e a Deus. É por isso que é uma vida absolutamente contrária à sua natureza divina, onde a sua natureza é absolutamente perfeita e 100% próspera, 100% de paz, harmonia, tranquilidade e felicidade. Mas não, a vida do apegado é 100% estressada, tristezas, ilusões, projetos e sonhos irrealizáveis. Então, silencie esse ego mental e você vai descobrir que nunca deveria ter nenhum sofrimento na vida. Nunca você deveria ter nenhum estresse, nenhuma preocupação, que você nunca foi uma pessoa fraca e miserável. Acorde desse pesadelo, calando esse ego mental, e a alma revelará a vastidão infinita do ser idêntico a Deus que você é. A alma revelará o mundo real, eterno e divino de Deus, mas enquanto se é o ego inexistente, só enxergará o reflexo do ilusório inexistente e venenoso. Está lá na Bíblia, conquiste o reino de Deus. Mas não, você está querendo conquistar o reino do mundo criado. Você está fazendo o caminho oposto, tem que conquistar o reino de Deus. Mas não, você quer conquistar o reino criado. Você está no caminho errado dos princípios bíblicos. Ou não está? Claro que está. E aí sabe disso, mas continua errando. Não, é muita insensatez, para dizer assim, bem suavemente, né? Porque, na verdade, é uma grande burrice. Está lá, conquiste o reino de Deus. Ao invés de você utilizar a sua vida para conquistar o reino de Deus, utiliza a sua vida para conquistar o reino criado, oposto, e pior, da forma dualista, individualista, egoísta, materialista, formatando tudo isso pelas crenças, pelos convencimentos do ego inexistente. Daí os apegados terem uma percepção invertida e negativa sobre tudo na vida. Sobre tudo. Esse ego ele é tão perverso que inverte absolutamente tudo. Mesmo porque todos os seus quereres é que tornam os apegados em mentalmente e espiritualmente miseráveis, pobres e egoístas. Sim, todos os seus quereres voltados ao mundo material é um mero reflexo da falsa sensação de que sempre está faltando alguma coisa. Quando você tem os seus quereres voltados ao mundo material, os quereres são quase que infinitos. Porque sempre vai ter essa sensação de que falta, que está faltando. Daí o nascimento das insatisfações na vida. Está insatisfeito com tudo, por isso que reclama, critica, nega, sei lá o quê. Por isso que está com 70, 80, 90, 100 anos e ainda reclamando porque tem esses quereres voltados e tem insatisfações. Acha que falta dinheiro, acha que falta riqueza, status, poder, honra, respeito, felicidade, segurança, paz, etc. Falta tudo. Por isso, o ego quer acrescentar, quer acumular, quer e quer mais. E todas essas sensações de faltas tornam os apegados em mendigos mentais, espirituais e materiais. Quantas vezes você já usou esse quero, desejo na sua vida? Eu duvido que você consiga contar.
É impossível de contar. Porque são milhares, milhões, bilhões de vezes que você já quis alguma coisa, sonhou, projetou, planejou, colocou como meta, e aí você se tornou no quê? Num grande mendigo mental, espiritual e material. Quando absolutamente tudo já lhe pertence. Afinal, você é o próprio Criador. Você é uno, idêntico, você é um pedaço do Criador. E o Criador tem tudo do mundo por ele criado. Mas não, está tudo ao seu redor, presente, está tudo ao seu dispor. A sua paz, sabedoria, tranquilidade, prosperidade, absolutamente tudo. Só que existe uma cortina chamada ilusão do ego, que te separa da sua realidade. É só isso. O ego te separa da sua realidade feita à imagem e semelhança de Deus. E é isso que você tem que conquistar. Você tem que eliminar esse ego e aí você conquistou a sua realidade verdadeira, expansiva, eterna e divina. Por isso, está lá na Bíblia, em outras palavras que a gente já falou aqui, seja a alma que pertence ao reino de Deus e tudo lhe será crescido naturalmente, automaticamente. Mesmo porque quem pode entrar no reino de Deus? Quem pode entrar no reino de Deus? Só o próprio Deus. E a sua alma é o próprio Deus. Não existe outro que possa entrar no reino de Deus. Só o divino pode entrar no reino do divino. E quem é divino? É a sua alma feita à imagem e semelhança dele. Você acha que o ego vai entrar? A grande ignorância. Alguém morre, o cara era corrupto, ladrão, sei lá o quê, um grande apegado, egoísta, materialista. O cara morre e aí as pessoas, na sua santa ignorância, falam: não, agora está lá com Deus. Grande ignorância, né? Você acha que vai estar lá com Deus, com toda. O ego vai estar com Deus? Jamais, jamais. Por isso que a gente tem que se livrar desse ego. Somente a alma pura, aquilo que é puro, divino e igual a Deus, idêntico a Deus, pode entrar no reino dele próprio. E isso, quando você entra no reino dele, tudo lhe é acrescido naturalmente, automaticamente, abundantemente, gloriosamente, afinal, tudo lhe pertence. O mundo criado pertence ao Criador, e você é o próprio Criador. Mas só que tem que passar a assumir essa alma, fazer com que a alma passe a se manifestar. E a vida dos apegados é um verdadeiro paradoxo. Mas eles não percebem tamanha contrariedade evidente, pois quanto mais o ego mental quer, menos tem mentalmente, espiritualmente e materialmente. E mesmo que hoje possua muito materialmente, como muitos políticos por aí, amanhã ou na próxima reencarnação nascerás absolutamente miseráveis, nos 3 níveis. Vai reencarnar miserável mentalmente, materialmente e espiritualmente. Então, não se engane dizendo que tem traficante, tem estelionatário, tem isso e aquilo, altamente egoísta, materialista, ganancioso e extremamente rico. Não se engane, não olhe o lado material. O lado material qualquer um consegue. Eu sempre falo isso. Lado material qualquer um consegue. Qualquer corrupto, ladrão, traficante consegue muito, muito, muito dinheiro. Tá certo? Mas
a cobrança vai vir. E quando a cobrança vier, vai afetar miseravelmente a nível mental, material e espiritual. Por isso, cale as manifestações do ego mental e assuma essa alma divina. E só então o mundo de Deus se revelará e todo o seu esplendor eterno também. Não fique perdendo tempo querendo ser feliz, ter paz, tranquilidade, ser próspero usando o ego. O ego só vai dar efeitos absolutamente venenosos, nocivos para a sua vida. E todos nós viemos aqui com esse único propósito, eliminar o ego. Isso que é a maior e única vitória na nossa vida. Não existe outra forma, outra vitória a ser conquistada. Então é isso aí, pessoal. Boas práticas aí de calar esse ego mental e se tornar naquele ser que realmente nós somos. Absolutamente divinos, perfeitos, e isso não está longe. Eu sempre digo, esse estado espiritual não está longe, basta a gente calar o ego. Faça o seguinte, se está difícil calar o ego, pratique as virtudes, substitua, fica repetindo. Que você, por exemplo, é pura paciência, pura tolerância, que você é pura compaixão, que você é puro amor. Fique repetindo essas condições que pertencem ao reino de Deus. Eu sou pura paz, sou pura tranquilidade, sou puro amor, sou pura benevolência, sou pura compaixão, e vai repetindo essas coisas. E não deixe o ego se manifestar. Fica mais fácil de praticar. O importante é calar o ego. Como você vai calar o ego, não importa. Qualquer prática. Use da sua criatividade. Fique repetindo Deus, Deus, Deus. Sou Deus, sou Deus, sou Deus, sou filho de Deus, qualquer coisa assim. Mas não deixe o ego se manifestar. Ou quando estiver diante de qualquer fato, fenômeno ou circunstância que está te trazendo preocupações, estresse, tristeza, simples, pratique. É a vontade de Deus, é a vontade divina de Deus. Pratique isso. E depois, tudo que a gente fizer, tudo que acontecer na nossa vida, acate, pratique acatar tudo como sendo a sua melhor escolha. Está acontecendo alguma coisa terrível, ruinoso, sei lá, uma catástrofe na minha vida, na família, no trabalho, na finança, sei lá o quê. Pratique o seguinte, acate tudo como sendo a sua melhor escolha. A escolha mais benéfica para a sua vida. Depois, por quê? Você tem que encarar dessa forma todos os fatos, fenômenos e ocorrências. Porque é Deus quem cria os fatos, fenômenos. E tudo que Deus cria é benéfico e só tem um único propósito: fazer com que você tenha essa oportunidade de calar o ego, calar as manifestações com as dualidades do ego. Ai, que porcaria, ai, que coisa ruim, né? Essas coisas, tá certo? Então, na verdade, é a sua alma que cria, é Deus que cria tudo isso. Então, encare tudo como sendo a sua melhor escolha. Você, alma, você, Deus, que criou esse fato, esse fenômeno, esse acontecimento, para que você possa praticar, calar as dualidades do ego. Pratique
dessa forma. Você que criou, você é a alma, Deus que criou esse fato para você poder praticar calar o ego. E isso, se você praticar isso, as transformações serão absolutamente divinas na sua vida. Absolutamente divinas. Mas pratique. Você, alma, ele é tão sábio quanto Deus. É um pedaço de Deus. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E ele tem esse poder de criar fatos, fenômenos e ocorrências de acordo com a sua necessidade mental e espiritual. Então, encare tudo como que a sua melhor, como se fosse a sua melhor escolha. Você que escolheu. O você, alma, que escolheu para calar e eliminar o ego da sua vida, da sua mente. E aí sim, vai ocorrer transformações absolutamente divinas na sua vida. A cada prática que você fizer, você vai literalmente começar a transformar a sua mente e a sua espiritualidade. E, claro, consequentemente, no mundo material também. Tudo começa a se tornar absolutamente perfeito. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima.